Olá pessoal, como que vai? Tudo bem? Então, eu tô aqui para gravar uma tag que eu acabei de inventar. Ela surgiu quando eu estava terminando de ler o livro Apanhador no Campo de Centeio e várias perguntas começaram a surgir na minha cabeça e eu falei, por que não fazer uma tag com relação a essas perguntas, né? E a tag é muito simples, mas eu gostaria que todos os blogueiros, se possível, pudessem gravar essa tag, né? E pra gente poder se conhecer melhor uns aos outros. Isso eu acho muito bacana. O que eu acho legal no YouTube é justamente a gente poder conhecer melhor as pessoas e seus gostos literários, né? Isso é muito, muito bacana mesmo. Então, a tag, ela se chama Caldeirão Literário. São várias perguntinhas, 11 perguntinhas ao todo, e vamos lá. Então a primeira pergunta é: qual o segredo ou fórmula para um bom livro? Para mim, um bom livro ele tem que ter, em primeiro lugar, uma boa história, um bom pano de fundo. Tem que ter uma história boa e, além da história ser boa, além dos elementos da trama serem interessantes, tem que ter personagens que a gente se identifique, que a gente tenha empatia. Não todos, necessariamente, né? Às vezes pode ter o caso da história ser boa e os personagens serem aqueles anti-heróis. Aí serve também, o segredo do livro então seria esse, né? Você ter uma trama boa e você também ter personagens que você tem algum vínculo emotivo com ele. A segunda pergunta é: o que é um livro ruim para você? Existe livro ruim? Um livro ruim é um livro em que a história não diz muita coisa, não tem um apelo emocional para mim. E o caso das personagens também, né? Se você não tem uma personagem com que você se identifique, aí fica difícil. Aí acaba sendo um livro ruim. Mas como eu já tinha dito numa outra tag, eu não lembro direito em qual vídeo que eu gravei, falando a respeito de se existe livro ruim. Ora, na minha opinião não existe livro ruim. Existe livro ruim para mim, obviamente, mas os livros estão aí para serem lidos e apreciados, né, por todo mundo, e cada um tem seu gosto, cada um tem as suas escolhas. Então acho que não existe livro ruim, não existe filme ruim, não existe música ruim. O que existe é o ruim para nós, né? Eu acho que é isso. Pensando assim, a gente pensa um pouco mais no respeito que a gente tem que ter com relação às pessoas, né? Porque muitas vezes eu posso não gostar de certas coisas, mas eu não tenho direito de menosprezar o gosto alheio de jeito nenhum. Então, por isso que eu não gosto de falar que existe livro ruim, generalizando, e apenas dizer livro ruim para mim. A terceira pergunta é: livros como 50 Tons de Cinza e Crepúsculo ajudam as pessoas a pegar gosto pela literatura? Eu acredito que sim. Eu acredito que muitas vezes esses livros, eles são como catalisadores. Eles aceleram o processo da pessoa gostar de ler. Porque de repente uma pessoa que nunca leu na vida, ou só teve que ler livro obrigatório e nunca gostou, e se depara com um livro desses e devora um livro desses, é óbvio que ela sentiu uma emoção forte e ela vai querer ler outros livros. E eu não acredito que esses livros vai ditar o tipo de livro que essa pessoa vai ler para o resto da vida. Tem pessoas que vão ler somente esse tipo de livro, que são mais populares, mais best-sellers, que muitos dizem de gosto duvidoso, né? Mas assim, tem gente que vai ler só esse tipo de livro para o resto da vida, mas tem gente que acaba enveredando por outros lados, por outros caminhos da literatura e acabam gostando de coisas mais assim elaboradas, eu diria. Quarta pergunta: você tem preconceito literário? Seja o mais sincero possível em sua resposta. Bom, eu tenho preconceito literário. Eu tenho preconceito, por exemplo, com relação a 50 Tons de Cinza, que eu acabei de falar na pergunta anterior. Mas é o que eu falei, eu não acho que isso seja um livro ruim para todo mundo. Eu acho que os livros existe público-alvo para todo tipo de livro. Quando eu falo de preconceito literário, muitas vezes eu já me peguei tendo preconceito com relação a certos tipos de livro, e daí quando eu dei a chance para o livro eu até acabei gostando. Então o preconceito, no fundo, é uma grande bobagem, tá?
todo preconceito é uma grande bobagem, porque o preconceito é aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não tem certeza do que está falando, por exemplo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com preconceitos, de maneira geral, inclusive o literário. Qual a tua reação quando alguém critica negativamente o seu vídeo ou o seu gosto literário? Bom, eu nunca recebi críticas negativas nos meus vídeos. Assim, o que eu recebo às vezes é que tem gente que fala, por exemplo, nossa cara, seus vídeos são bons, mas você fala tão devagar que dá sono. Daí eu respondo para a pessoa, né? Eu falo, não, realmente, eu falo devagar, mas é o meu jeito de falar. Eu não posso mudar isso, e também não quero mudar isso, porque faz parte de mim. Mas obrigado pela sua contribuição, né? A pessoa tem todo o direito de achar que eu falo devagar e que isso é um empecilho, de repente, para ela assistir os meus vídeos, né? Mas infelizmente é algo que não dá para mudar, então não chega a ser uma crítica negativa, você entende? Tem pessoas que sabem conversar, que sabem chegar em você e falar e serem sinceras, e a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso orgulho muitas vezes, porque a gente acaba ficando com raiva, ou sei lá, da pessoa, ou sei lá, eu não sei explicar. E isso não é legal. Eu acho que a gente tem que estar sempre de mente muito aberta, coração muito aberto e saber receber as críticas, mesmo aquelas mais dolorosas. Agora, isso é diferente de trollagem. Trollagem eu não admito. Eu corto na hora, eu não dou chance para ficarem me trollando, por exemplo. Existe troll não só no YouTube, como existe troll na internet toda, e existe troll na vida real. A gente está falando de virtual, que também é real, né? Mas na vida real também existe a trollagem. E trollagem é algo um pouco mais sério, né? Trollagem chega a ser uma espécie de bullying, um tipo de bullying ou coisa assim. Isso eu não admito. E não xingo a pessoa quando isso acontece. Se alguém vem me trollar, eu simplesmente ignoro a pessoa. Eu não xingo, eu não entro em discussão, não vale a pena. Trollagem corta-se na raiz e ponto final. Quais são seus gêneros prediletos de livros? Bom, eu gosto de drama, eu gosto de fantasia, eu gosto de clássicos, clássicos mesmo, assim, tipo Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Fernando Pessoa, José Saramago, José Lins do Rego. Adoro esses autores clássicos brasileiros e portugueses. Gosto também tô começando a gostar muito dos clássicos estrangeiros também. E é isso. Clássico geralmente não tem muito erro, com exceção de alguns, como foi o caso do Apanhador no Campo de Centeio, que eu não gostei. Qual gênero que você nunca lê? Exemplifique. Bom, gênero que eu nunca lia, por exemplo, era um gênero de história. Por exemplo, um livro que fala de história, como no caso do Bernard Cornwell e no caso do John Boyne. Eu não me interessava muito por esse tipo de leitura e passei a me interessar. Mas, por exemplo, literatura erótica não me interessa. Ficção científica eu gosto, mas tem que ser uma boa ficção científica. Eu não gosto muito de chick lit, esses livros de menininha doida aí que fica, sei lá, que é livro para adolescente mesmo, assim, para adolescente menininha. Apesar de muitos meninos lerem, eu não tenho preconceito nenhum com relação a isso. Mas é porque eu não gosto mesmo, é uma leitura que eu acho que se fosse até uns 10 anos atrás eu gostaria de ler, sim. Eu gostava de ler coisas mais bobinhas, assim, mas hoje em dia eu tô querendo ler coisas mais profundas. Então são esses gêneros que eu nunca leio. Qual livro você gosta de ler e reler sempre? Bom, tem um conto que eu leio e releio sempre, que é A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. E um livro que eu leio e releio é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu adoro. E um livro que eu pretendo reler este ano, que é O Grande Sertão Veredas, que é excelente, do Guimarães Rosa também. E quero ler também Vidas Secas novamente. Você já comprou alguns livros por indicação de um canal literário? Sim, muitos. Muitos livros eu comprei por indicação de um canal literário. Por exemplo, O Velho e o Mar e O Estrangeiro eu comprei assistindo o canal da Fran Borges, eu não me lembro o nome
do canal dela agora, desculpa, Fran, não me lembro. Comprei, por exemplo, O Pacifista, assistindo o canal da Veves Valadares, que me interessou bastante, O Pacifista do John Boyne. Comecei a ter gosto em ler Dostoiévski, graças ao Fórum Literário da Denise. Que mais? Olha, foram vários livros, viu, que eu acabei comprando por eu ter assistido canais no YouTube, e eu sou muito grato por isso, e essa foi a razão de eu ter criado essa tag, porque é maravilhoso isso, a gente acaba conhecendo livros assim que a gente jamais leria na vida se não fosse a indicação dos canais literários. É isso. Você acha que os canais literários fazem você comprar mais livros do que você normalmente compraria? Com certeza absoluta, já entrei em falência, já abri falência, com toda certeza. Inclusive, não só comprar mais livros, como comprar livros de edições caríssimas, como Kozak Naif, como a Editora 34, que está lançando os livros do Dostoiévski, vários livros de autores do leste europeu. Então a gente vai ficando mais seletivo, né? Com relação à nossa leitura, com relação às traduções, com relação a várias coisas. Então, sim, acabei comprando mais livros e livros de qualidade superior, inclusive. E, por último, qual autor mais inspirou a tua vida pessoal e por quê? Olha, um autor que me inspirou bastante foi o João Guimarães Rosa. Por quê? Porque eu sou uma pessoa, eu tenho um pouco de um lado existencialista muito, muito forte, e durante muitos anos da minha vida eu precisava sempre estar lendo alguma coisa com que eu me identificasse. E no caso do Grande Sertão Veredas, quando eu li, é um livro que mostra tanto das nossas vidas, que me tocou tão profundamente as perguntas, os questionamentos, os medos, tudo, que é um livro que eu li e falei, meu Deus do céu, é um livro que me tocou muito o coração e inspirou muito minha vida pessoal, mas existem outros autores também que eu acho que contribuíram. Eu, por exemplo, não sei se vocês sabem, eu sou espírita, leio livros espíritas e tem alguns livros que também moldou um pouco, foi moldando um pouco de certa forma o meu caráter, o meu gênio. Eu era uma pessoa muito mais geniosa, uma pessoa nervosa, uma pessoa intransigente com algumas coisas. E lendo essas leituras me deu uma acalmada, eu dei uma puxada de freio, comecei a ser um pouco mais calmo com relação às coisas e com as pessoas, a tolerar mais as pessoas. Então é isso. Bom, terminando a tag então, espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito, imensamente, que vocês gravassem essa tag para eu conhecer um pouco melhor de vocês. Eu chamei ela de Caldeirão Literário justamente por conta disso, porque ela não fala de um determinado assunto, ela é um apanhado de perguntas que vai desde gosto literário ao que você é até como pessoa, né? Como essa última pergunta, qual autor mais inspirou a tua vida pessoal e por quê? Então, eu acho que é uma tag que faz a gente se conhecer um pouco mais. Gostaria imensamente que vocês gravassem. Eu fiquei muito feliz de ter criado essa tag, de ter gravado essa tag, e espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Obrigado.